Estamos de volta para falar sobre o trabalho do Procurador da Fazenda Nacional e como é possível se tornar um. Saiba agora sobre as categorias e remuneração da carreira. Vocês têm 3 categorias de atuação, né? Temos 3 posições na carreira. Sim. Né? O Procurador da Fazenda, quando ingressa na carreira, ele ingressa como procurador de segunda categoria e pode ser promovido por antiguidade ou merecimento para Procurador da Fazenda de primeira categoria, e a última posição é Procurador de categoria especial. A remuneração inicial tem uma A média? remuneração inicial, ela está na casa de uns R$15 mil brutos, né? Que na realidade remuneratória brasileira é uma remuneração extremamente interessante. Agora, existe toda uma argumentação, uma defesa de que as carreiras jurídicas deveriam ter um tratamento remuneratório igual, né? Então, existe hoje uma luta dos advogados públicos e dos procuradores da Fazenda Nacional incluídos, na medida em que defendem que a remuneração da magistratura, do Ministério Público e da advocacia pública seja a mesma, né? Então, embora a remuneração seja interessante, é uma boa remuneração, existe ainda uma luta por uma igualdade, uma paridade remuneratória entre as carreiras jurídicas. E você concorda com essa tese? Eu concordo com essa tese, até porque quando você lê o texto da Constituição, ela é muito clara em mencionar as funções essenciais da Justiça. E quando menciona as funções essenciais da Justiça, ela menciona o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, dando claramente a entender que você está tratando de funções que, embora com atuações distintas, devem ter um tratamento paritário. Em que casos o procurador pode perder o cargo? A perda do cargo de Procurador da Fazenda Nacional está prevista na legislação e decorre fundamentalmente da prática de alguma falta grave, como improbidade administrativa, lesão ao patrimônio público, se valer do cargo para lograr proveito pessoal. Então, são algumas hipóteses previstas na legislação. Ao passar num concurso público para procurador da Fazenda Nacional, como é feito o estágio probatório? O estágio probatório hoje dos procuradores da Fazenda, que tem a mesma extensão e mais ou menos as mesmas características das outras categorias, ele demora cerca de 3 anos, demora exatamente 3 anos, como diz a lei, e nesse período são aferidas uma série de características da atuação, assiduidade, espírito de colaboração, comprometimento, responsabilidade. Então, uma série de requisitos que normalmente as chefias dos órgãos aferem, e isso é coordenado pela Corregedoria da Advocacia Geral da União. Agora, quando a pessoa passa no concurso, ela pode escolher, em alguns casos, onde ela vai trabalhar? Sim e não. Essa escolha existe uma escolha das vagas quando se é aprovado no concurso, né? E também existe a possibilidade de escolha nos chamados concursos de remoção quando já se está no órgão. Só que essa escolha, ela depende das vagas. Então, é por isso que eu digo sim ou não, sim e não, né? Dependendo da existência de vagas, dependendo da colocação no concurso, dependendo da posição na antiguidade, na carreira, é possível já ingressar num determinado lugar ou, por remoção, depois chegar a um determinado lugar. Que conhecimentos são necessários para exercer a carreira? A atuação do Procurador da Fazenda, notadamente em juízo, envolve conhecimentos de direito constitucional, de direito administrativo, de direito tributário e processo civil, principalmente. Existe uma procura muito grande pelo cargo de Procurador da Fazenda Nacional? Normalmente sim, os concursos que são feitos, eles normalmente atraem uma quantidade significativa de inscritos e também tem sido comum sobrarem vagas nesses concursos, né? É um concurso específico? É um concurso específico para a carreira de Procurador da Fazenda Nacional. Pelas nossas definições legais, hoje normativas, os concursos precisam ser feitos para as carreiras. Como existe uma carreira de Procurador da Fazenda Nacional, ele é feito para a carreira de Procurador da Fazenda Nacional. Qual o melhor e o pior dessa carreira? Eu diria que o melhor é a possibilidade de exercer a advocacia em defesa do interesse público. O pior é que ainda nós temos condições insatisfatórias de trabalho numa série de aspectos da atuação do Procurador da Fazenda. Esse é um concurso que envolve algumas etapas. Existe uma primeira etapa em que são feitas provas de múltipla escolha, né? Há um segundo momento em provas discursivas, chamadas provas subjetivas, e recentemente foi introduzida uma nova etapa, que é a prova oral. Então, preciso fazer também prova oral, e há uma quarta etapa, digamos assim, que seria a análise dos títulos. Essa definição da prova oral ela tem cerca de 1 ano e meio, né? E a avaliação é de que
é preciso dar o mesmo tipo de tratamento para os concursos de todas as carreiras jurídicas. Então, na magistratura do Ministério Público e, eventualmente, até na Defensoria Pública, já existia a exigência de prova oral. O que se foi tentar estabelecer uma igualdade de exigências em termos de concurso. E parece que a experiência é importante e interessante, porque é mais uma forma de avaliação dos candidatos. Até porque existe toda uma atuação do advogado público, do procurador da Fazenda Nacional especificamente, que é uma atuação oral, uma atuação fazendo sustentações orais, uma atuação em despachos com magistrados. Então, isso faz parte também da formação e da atuação do profissional. O que é proibido ao procurador da Fazenda Nacional no exercício da carreira? Bem, existem algumas proibições legais, a lei prevê algumas restrições, duas são mais importantes. É proibido o exercício da chamada advocacia privada, né, e também a participação, a direção de sociedades comerciais. O direito tributário ele é muito amplo. Qual é a diferença que o senhor faz do direito tributário dos os outros direitos, seja penal, processo civil, ambiental? Eu diria o seguinte, eu começaria com um dado que demonstra a importância do direito tributário hoje. A carga tributária hoje no Brasil, ela vira em torno de 35% do PIB, do Produto Interno Bruto. Ou seja, de cada R$100 produzidos de riqueza, R$35 são arrecadados pelo Estado, pelo poder público de uma forma geral, na forma de tributos, né? Então, um Estado que arrecada um pouco mais de 1/3 da riqueza produzida através da tributação, mostra que o direito tributário que dá os instrumentos para essa arrecadação tem uma importância muito grande, né? Então, eu começaria a falar da importância do direito tributário por aí, né? Ele é um conjunto de normas, conjunto de princípios e normas que viabiliza a transferência de cerca de 1/3 da riqueza produzida para os cofres públicos. Um outro aspecto importante é que o direito tributário hoje é extremamente amplo, como você bem mencionou, ele é extremamente abrangente na medida que você tem um direito tributário na Constituição, você tem um sistema tributário constitucional, você tem um direito tributário de normas gerais no Código Tributário e existe um conjunto de normas muito extenso para tratar de cada tributo especificamente. Então, uma das marcas do direito tributário, além dessa da importância dentro do quadro institucional brasileiro, é que ele é extremamente amplo, extremamente extenso e com uma mutabilidade muito grande. Ele muda com muita frequência, o que gera, para quem lida com direito tributário, uma carga adicional de preocupação em termos de formação. Depois de tirar as dúvidas dos estudantes sobre a carreira, nosso entrevistado dá dicas de livros para concurso de procurador da Fazenda Nacional. É no próximo bloco, não sai daí.